Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem em casa, tomando os devidos cuidados. A gente vai iniciar hoje a nossa aula aqui. Como eu tinha dito antes no e-mail, eu faço um comentário de 5 minutos e logo após eu passo para os seus contatos. E aí, bom, a aula que estava para essa semana é sobre Max Weber. Estou aqui com os livros aqui dele aqui, vocês podem ver. Acho que aí vai ficar invertido. Tá aqui também, tem outros aqui. E aí, bom, a gente vai, digamos, a gente passa por alguns temas básicos assim. Nesses primeiros 5 minutos a gente passa por aquela parte um pouco mais biográfica dele. Sim, aqui é meu espaço aqui, tá um pouquinho bagunçado, mas não, eu não liguei não. Mas enfim, a gente passa um pouco em torno disso. Bom, a universidade ainda mantém algumas orientações, né? Enfim, para o mesmo prazo do dia 15 até o dia 30, né? Que a gente já sabe. Por hora a gente não tem dados de provas, de prazo de prova, se vai mudar ou como vai mudar, enfim. E aí, a partir do desenrolar dos acontecimentos, na próxima semana a gente já vai ter algumas reuniões em vídeo e a gente já vai saber, tudo bem? Bom, eu peço para que vocês é, acompanhem os comentários junto aos slides. É o que eu tô acompanhando aqui, justamente ao meu lado. Eu ainda não sei como é que eu posso espelhar aqui o slide, mas enfim, em breve eu mais ou menos aprendo isso. Não é muito. A gente vai aprender a ser mais ou menos youtuber, a ser blogueirinho em breve, graças ao corona, né? Mas vamos ver aqui. Bom, gente, Weber, ele nasce na Alemanha, já no final do século XX, ou do século XIX. Ele é bem mais jovem, digamos assim, do que a geração de Marx e a de Durkheim. Bom, eu tá aqui o slide, vou abrir aqui em tela maior. Ele nasce na cidade de Erfurt, à época em 1864, antiga Prússia. Se a gente for olhar, dos três clássicos, Weber foi o que foi mais, digamos assim, ele teve as melhores condições materiais mesmo, né? Ele era filho, a família Weber era ligada a uma próspera indústria têxtil. E o sobrenome significa tecelão, né? Os alemães têm muito isso, os nomes, né? Nomes que se juntam e alguns sobrenomes que eles indicam quais eram as profissões das famílias. O nome Weber era muito ligado a isso. O nome dele era, deixa eu ver aqui, consultar aqui, né? Agora que eu estou com o livro. O nome dele era era o mesmo nome do pai, né? O pai também chamava Max Weber. O pai ele foi deputado do, é, em Berlim e também jurista, né? E era digamos, de uma posição política liberal, não era nem a favor, digamos, das monarquias alemãs que ainda tinham, né? Mas também nunca foi esquerda, nunca foi como Marx. Isso aí é fato. E a época política que Weber vive, que Weber cresce, né, digamos assim, a época da consolidação do Estado alemão a partir de um sujeito chamado Bismarck. Vocês podem olhar aí no Google, nas suas ferramentas, que vai ver um pouco dessa história. Bom, Weber ele tem uma boa infância, digamos assim, muito seguro em termos materiais. Ele não teve, digamos assim, nenhum problema de dívida como Marx, não teve nada disso aqui. Ele foi bem seguro. Tanto que em 1889 ele vai para o serviço militar, né? E logo em seguida, ele mais ou menos com 20 e poucos anos, ele já conclui o curso de Direito na Universidade de Heidelberg. E bom, a história das instituições agrárias são poucos temas dele, né? A mãe dele também, a Helene Weber, tanto o pai como a mãe, eles tinham uma boa tradição na sua casa de ter muita gente que era do círculo intelectual, eram professores, digamos assim, vários artistas.
Então ele teve uma infância, digamos, tanto muito bem material, como também de uma certa dimensão, digamos, intelectual muito forte. As pessoas que eram intelectuais, enfim, ele teve acesso a muita coisa. Digamos assim, fazendo de forma brincando, Weber dos três foi o mais playboy, vamos dizer assim, né? Bom, em 1893 ele casa com uma prima, aliás, que é a Marianne Weber, e a casa dele segue um pouco, né? Após ele casar, a casa dele, a casa dos Weber, ela mais ou menos continua a mesma ideia, né? Uns círculos intelectuais e tal. Weber acolhia muitos professores jovens, intelectuais jovens, artistas, né? A Marianne Weber, ela foi uma das pioneiras do feminismo até na Alemanha, né? Ela já tinha círculos intelectuais para discutir a situação e a posição social das mulheres, né? Em 1894 ele tem uma cátedra, ele assume uma cátedra, ou seja, uma disciplina de economia em Freiburg. E aí, após isso aí, o final do século XIX para ele, entre 1897 e 1902, como vocês podem ver aí, ele entra aí, realmente foi um período difícil para ele, né? Porque houve a morte do pai, né? Enfim, ele tinha umas brigas com o pai, ele não tinha uma relação boa. E após isso ele sofre alguns colapsos nervosos, né? Que a época eram vistos como nomes genéricos, né? Doença de saúde mental e tal. Hoje a gente já poderia dizer que Weber talvez ele tinha crise de pânico nos termos que são usados hoje, né? Crise de burnout também, ele tinha ele tinha fluxos, digamos, de certo trabalho muito intensos. E aí, bom, era um tipo de um alguns biógrafos falam, inclusive a própria esposa dele foi a grande biógrafa dele, a gente vai ver aqui mais ao final dessa parte biográfica, que Weber ele teve uma forte educação metódica, né? Ele teve a educação protestante a partir do lado da mãe. Isso aí conta também parte entre alguns temas de interesse de suas pesquisas. E aí, esse período, mais ou menos o início do século XX, foi muito difícil para ele em termos pessoais, né? A morte do pai, as brigas que ele tinha também com o pai, enfim, algumas questões de ordem nervosa, de ordem realmente de ordem mental, né? Ele passou cerca de 5 anos afastado das atividades universitárias. Ele tinha ainda uma boa, digamos, uma boa condição material, mas isso não implica também que a sua que ele não houvesse, digamos, sofrimento, né? Enfim, ele tinha alguns colapsos nervosos, né? Falam que alguns diários que ele tentava trabalhar, ele não conseguia, ele ia andar e aí ele encontrava um gato, às vezes um gato miando alto, ele entrava em crise. Enfim, são algumas coisas que hoje talvez fossem ditas como a crise do pânico, né? Um pouco em torno disso, que as pessoas travam, né? E tal. Bom, ele passa de 2 a 3 anos, ele faz viagens, ele vai à Itália, enfim, ele passa um pouco, digamos assim, em certa medida um pouco errante durante esse início do século XX. Entre crises entre retornos, ele dá alguma estabilidade em 1903. Ele volta à cidade de Heidelberg e passa a ter algumas atividades de pesquisa, não como professor, mas apenas como pesquisador, né? E aí ele funda uma revista, né, chamada Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Eu estou falando alemão aqui, mas eu só decorei, eu não sei falar esse idioma difícil. Mas é uma revista chamada Arquivo de Estudos Sociais e Políticos, né, que é uma das primeiras que ele vai divulgar alguns artigos sobre o tema da sociologia. E aí, gente, a gente lembra que na Alemanha a sociologia ela tem um desenvolvimento próprio. A gente tem que, digamos, às vezes não acreditar muito naquela ideia de que foi só na França, né, de que a França seria o pai da sociologia, como Comte ou como Durkheim, que de fato foi na França, mas a Alemanha teve outros desenvolvimentos a partir dessa filosofia. A gente vai ver um pouco que Weber ele é muito fundamental em torno disso. A gente lembra que Marx não era sociólogo, até porque não existia esse tipo de posição acadêmica à sua época.
Bom, ele viaja, digamos assim, a partir dessa atividade acadêmica, ele viaja, ele volta a dar algumas conferências, não ainda aulas, né? E aí, em 1904, ele viaja aos Estados Unidos. E aí a gente entra novamente naqueles grandes eventos que Marx viu lá em Londres, né? Que é a chamada Exposição Universal de St. Louis. Weber Marx ele viu em Londres, Weber viu nos Estados Unidos em 1904. Você lembra aí, a gente lembra a aula de Marx. Em 1851 ele viu uma dessa em Londres. Eram conferências de grande, que elas mostravam a grande capacidade tecnológica, industrial e também militar dessa época. Bom, durante essa viagem aos Estados Unidos, que eram vistos como uma grande nação, digamos, de desenvolvimento, eles não tinham aquela nobreza europeia, então é grande potência industrial, é uma espécie de burguesia mesmo, uma coisa de capitalismo muito mais consolidado. Ele pega também fontes para o livro A Ética, aqui. Esse livro aqui é onde ele vai pegar algumas fontes sobre os protestantes, sobre esse pessoal. E aí, bom, ele passa um pouco aqui também para um tipo de organização de uma sociedade sociológica na Alemanha, quando ele volta. Em 1911 ele faz algumas publicações que vão dar no livro da Ética, enfim, alguns estudos sobre diferentes religiões no mundo e sobre também a economia. Weber tem muito isso, gente. Ele liga um tipo de conduta econômica a um tipo de valores de ordem religiosa. A gente vai ver muito isso aqui nos próximos vídeos. Entre 1914 até 18, ele se alista na Primeira Guerra, mas apenas para atividades burocráticas, né? E aí também que ele vê outro fenômeno que lhe interessa muito, que é o fenômeno das burocracias modernas, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Para a gente organizar as coisas em grandes instituições, a gente tem que ter burocracia, né? Na nossa universidade a gente tem o CRA, a gente tem as instituições técnicas, a gente tem as hierarquias, tem os departamentos, nas instituições públicas também. O Estado moderno também, todo ele é feito de instituições, de vários departamentos, para que as coisas funcionem, né? Para que as coisas sejam, digamos, quantificadas e tal. Outro tema de Weber é isso, como a sociedade ela passa a ser, digamos, cada vez mais quantificada, cada vez mais em termos racionais. Ao final da guerra, ele volta à atividade docente e dá algumas palestras que foram também bem famosas, chamadas Ciência e Política como vocação. Então, nesse livro aqui, que a gente vai ver ao final desse nosso primeiro encontro. Bom, ele morre de forma prematura, né, de uma pneumonia. Ele morre apenas com 56 anos, né, em 1920. E aí quem cuida da obra dele, da organização, é a sua esposa. Um dado interessante é esse aqui, tanto Weber como Marx tiveram muitas dívidas de forma, digamos, do seu legado a partir das suas esposas, né? Marx com a Jenny Westphalen, ela teve também digamos, ela deu alguma estabilidade a uma vez de dívidas, né? E o Weber, também a esposa dele quase que, digamos, ela tinha ele enquanto um certo altar, né? Como um cara que ele morre e ela cuida de todos esses patrimônios. Inclusive esse livro aqui, esse enorme aqui, esse monstro, foi organizado por ela logo após a morte de Weber. Chama-se Economia e Sociedade. E aí são alguns arquivos que ela depois da morte dele, ela vai organizar. Tudo bem, gente? Acho que eu estourei o tempo aqui do primeiro vídeo. Enfim, vocês repassem aí. Enfim, a gente vai ver um pouco nos próximos 3 vídeos. A gente passa um pouco por aquele sobrevoo teórico, né, que a gente fala sempre nas aulas. E após a gente passa por algumas obras e tal dele. Enfim, aguarda aí o próximo. Acho que a iluminação está mais ou menos boa aqui. Eu dou alguns ajustes. Mas enfim, a gente se encontra. Até já na parte 2.